uma frase que eles falam muito, que é Kosi Ewe, Kosi Orixá, que é sem folha, sem orixá. Ewe é folha em Yorubá. Então, onde não existem folhas, não existe Deus, não existimos nós, não existe nada. E esse lugar de origem do trabalho com as folhas e com as ervas, ele está presente em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os momentos que o ser humano passou a habitar o planeta. Ele está ligado a esse lugar do mundo vegetal, né? Em Yorubá, que é uma língua falada hoje mais na região da Nigéria, o Benin, Costa do Marfim, aquele lugarzinho aqui da África que faz aquele contorno, é esse canto aqui, que é onde essa civilização ocupou desde o século VII a.C. Então é uma civilização bastante antiga. E eles falavam e continuam falando Yorubá, que curiosamente é a mesma língua que os orixás falam, sendo os orixás as várias vibrações divinas que saem de Deus, né? Então é um pouco como esse povo se relaciona com Deus, é com ele falando Yorubá. E aí eles nos trazem esses ensinamentos, dessa maneira de olhar para o mundo e para nós mesmos nessa língua. Tem uma frase que eles falam muito, que é Kosi Ewe, Kosi Orixá, que é sem folha, sem orixá. Ewe é folha em Yorubá. Então, onde não existem folhas, não existe Deus, não existimos nós, não existe nada. Então, é inevitável, absolutamente inevitável, que exista o mundo vegetal onde existe a energia divina, que é no todo, ou seja, é a própria expressão de Deus, né? Esse reino vegetal, ele tem uma coisa muito bacana. O Trigueirinho tem uma partilha antiga que ele fala, ele é o Clemente, que o reino vegetal é aquele que no planeta mais conseguiu realizar o seu propósito, que é dar, se doar, né? E o mundo vegetal, ele se doa, ele se doa, ele se doa. Como alguém falou, põe veneno, põe veneno, põe veneno, e a cana devolve açúcar, açúcar, açúcar. Então é esse lugar do crescimento, cresce, 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 e fica no seu lugar e nos oferece tudo, né? Então isso é muito importante para esse lugar dessa ancestralidade, tanto africana quanto indígena. Que aí tudo aquilo que a gente planta hoje, especialmente com muita força, isso cresce, né? E foi isso que de noite me acordou. Eu pensei, nossa, o que será que a gente precisa plantar de novo? E com qual ligação, de qual lugar desse Ewe, desse reino das folhas, a gente poderia trazer. Esse lugar da ancestralidade faz muita coisa com as ervas, faz benzimentos, faz batimentos, faz banhos, faz chás, faz emplastros, faz, que mais? Você sabe um monte de coisa, vai falando. Faz comida, faz óleos, faz tinturas. Então, todo esse lugar da ancestralidade traz isso. No uso magístico, o que é o uso magístico? É a gente olhar para a folha. Tudo é uso magístico da folha, na realidade. Olhar para a folha e ver muito mais do que ela aparentemente nos mostra, né? Conseguir penetrar mais fundo nesse lugar dessa folha. E esse universo iorubano, ele cataloga as folhas, ele tem um sistema de catalogação das plantas muito diferente do sistema de Linneu, né? Que é o que a gente usa normalmente. Eles olham para a planta e eles catalogam em cima daquilo que eles veem, ou cheiram, ou sentem, ou percebem. Então, todas as plantas que grudam em nós são awasi. É uma categoria, é uma espécie de planta, é aquela planta que gruda em nós, porque isso traz algum elemento que pode ser utilizado de alguma maneira, né? Então, uma planta... Vou pegar outro exemplo, por exemplo, plantas que é muito difícil arrancar do chão, não vou lembrar do nome em Yorubá, mas planta que é muito difícil, que são um toco que é muito difícil. Tem o cipó 1000 homens, que se chama cipó 1000 homens porque precisa de 1000 homens para arrancar de dentro da terra, então ele gruda na terra. São plantas que tem uma catalogação que é essa, plantas que é muito difícil, que demanda muita força arrancar de dentro da terra, né? Então, dentro do campo religioso, ritualístico e magístico, que é uma coisa só para os iorubás, é tudo a mesma coisa,
essas plantas nos ajudam a firmar as nossas forças na terra, né? Então, se é muito difícil de arrancar, é porque se a gente usa aquela planta, a gente vai ficar muito lá dentro. Então vai ser muito difícil nos arrancarem ou nos arrancarmos daquele propósito, daquele lugar, daquela intenção, daquela profissão, daquele casamento, e por aí vai, né? Então são plantas que oferecem, como tudo que o reino vegetal faz, é oferecer, né? E aí a gente pode colher. No momento em que a gente colhe, a gente tem esse oferecimento na mão, mas nós não estamos aí ainda. E aí os iorubás falam de ofó, que é a palavra que dá sentido para as coisas. Então se eu pego uma folha, por exemplo essa aqui, isso aqui é um peregum. Você não tem um peregum, né? Você precisa ter um peregum. Peregum significa alicerce. É muito legal de ter. Tem esse que é verde e amarelo, tem o verde e tem o roxo. E cada um traz uma ligação diferente. E eles não são, em Iorubá, catalogados na mesma família. Embora a gente tudo isso é dracena, né? Mas para eles não é dracena. Isto é uma planta, eu não vou lembrar, porque é tudo Iorubá, eu não sei falar Iorubá. Está tudo ali no livro do Fatumbi, depois eu mostro. Tá? Mas isso aqui, essa planta, essa dracena verde e amarela, ela traz tem uma potencialização de direcionamento. E o que é roxo tem uma potencialização de derrumbamento, né? Na verdade, de se enfiar dentro da terra. Então esse direciona para fora e o outro direciona para dentro. Então isso aqui é uma planta, é direção para fora, que é o nome em Iorubá, e o peregum roxo é direção para dentro. Então não são dracenas. Né? Aí eu colhi o peregum. Mas o peregum está aqui inerte na minha mão, porque eu não dei nenhuma intenção para ele. Eu preciso de um ofó, eu preciso de um verbo, o verbo falante. Eles falam do verbo falante que fala para a folha, por que ela está na minha mão, por que eu a colhi, por que eu a quero utilizar e por que ela é necessária para a minha vida. E isso é em tudo, seja para um banho, seja para um refogado, seja para um chá, seja para um plantio, para qualquer coisa, isso que o Marcelinho estava falando, a planta se transmuta. Eu posso plantar esse peregum, os iorubás dizem que isso é verdade, eu posso plantar esse peregum e se eu quero que ele faça uma outra coisa, ele vai se transformar em outra planta, por causa do meu ofó, do poder que eu tenho, que é o sopro divino, aquele lá que a gente tem o dedinho de Deus lá que toca Adão, na pintura do Michelangelo, e que tem esse poder sobre a planta. Então a gente tem muito poder sobre a planta. E ter muito poder é uma coisa muito perigosa, porque quanto mais poder, mais responsabilidade, né? Então quanto mais a gente sabe, mais a gente é responsável por fazer um bom uso, um uso positivo daquilo que a gente sabe. É um pedido do astral por alguma entidade, aí pode ir para qualquer lugar, né? Porque ele pode estar ativando. Quer dizer, é uma planta difícil de arrancar, mas está ligada à raiz. Outra coisa deve estar ligada à folha, e outra ao fruto, e outra à flor. Então vai ter uma profusão de possibilidades em uma única planta que é muito interessante, né? Usar uma erva específica de prosperidade, você tem que ter muita intenção do que você quer que prospere. Oxalá ele representa a energia da fé, né? A vibração, a onda vibracional que sai da criação universal e atinge esse lugar da fé, do acreditar na vida, acreditar na existência do que for, mas sobretudo acreditar em si próprio, na sua força, na sua capacidade, no seu caminho, nas suas decisões, nas suas intenções. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa acreditar nas coisas, né? Porque senão nada funciona. Por isso que ele tem uma certa primazia, né? Oxalá, e ele é sincretizado com Jesus Cristo, dentro do sincretismo com o catolicismo, porque ele traz esse lugar do eu posso, eu sei que eu consigo, eu vou para frente, né? Existem saídas em todos os túneis, eu posso caminhar para frente, eu tenho força para isso. Então isso tem bastante a ver com a lua nova, porque se a gente não tiver fé, né, e a gente não acreditar que somos capazes de fazer alguma coisa nova que a gente quer fazer, não vai adiantar banho de nada, né? Então esse lugar da fé. E aí eu fiquei pensando o que é ligado a esse lugar que está aqui, sempre considerando que esse princípio da folha, esse Cosia Ué, Cosia Orixá, ele está ligado a tudo, então o Orixá está em tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Mas ele está muito especificamente nessa
planta, que é essa planta também, que é várias outras. E que os iorubás chamam de odundum, que é a folha universal. A folha é verde, né? Aí a flor varia, né? Então, como o branco é a cor confirmada como cor de Oxalá, a branca vai ter uma ligação mais forte e as outras cores com outros orixás. Mas todos os calanchô e todos os briófilos são de Oxalá. Para os iorubás, que é esse Kozieuê, Koziorixá. Sem folha, sem orixá. Nada existe no mundo sem o reino vegetal. A gente partiu um pouco daí. A maneira como essas folhas se colocam no bambuzal, elas irradiam em várias direções. Então são folhas que se espalham em várias direções. Então essa energia pode ser espalhada em várias direções. Então tem a fé, a calma e a possibilidade de radiação, né, digamos assim. Então a gente, quando compõe um banho, a gente vai compondo em cima daquilo que a gente pode observar nas folhas. E a observação pode ser o grande motor. Então é a nossa observação, não necessariamente o que está escrito num livro, e é o que a gente observa e fala, nossa, isso chama a minha atenção para esse determinado assunto, para essa determinada forma. Então provavelmente aquele é o banho que você deveria tomar. É muito bom ir desenvolvendo essa intuição de andar pelos lugares e perceber, nossa, vou tomar esse banho. E antes de ver para que é o banho, toma o banho e registra o que você sente, aí depois vai ver para que o banho serve. Sabe? Não vai pesquisar muito antes não, porque a experiência direta ela é muito importante. A gente poder experimentar livre de conceituação. Então você tem que esquecer tudo isso que eu falei. Então depois de um banho de sal grosso, a gente sempre tem que tomar um banho com alguma irradiação de alguma erva, porque senão a gente fica absolutamente nu com a mão no bolso, sabe? Assim, bem desenergizado, sem energia nenhuma, nem positiva nem negativa. E a casca de aroeira fervida, um banho feito com ela, e não precisa ser... assim, tem outra coisa interessante, que a gente não precisa devastar o universo vegetal para tomar um banho. Às vezes um galinho para 3 litros d'água é o suficiente, né? Porque é a energia da planta que está ali, e que a aura dela é muito maior do que a gente está vendo, o seu ofó, a intenção que se coloca, o banho feito e o banho tomado, né? E a aroeira, por exemplo, as plantas tóxicas, elas são sempre plantas que, pela lógica, né, a gente sente, nossa, ninguém vai dar conta de ficar perto, né, nem energia negativa. Né? Para uma pessoa, uma coisa é indicada, para outra é contraindicada. Por isso que uma pessoa é filha de um orixá e outra é filha de outro. Né? Porque existe a pluralidade e a diversidade. Então aquilo que é certo para uma pessoa é errado para outra, e está tudo certo. Né? Com isso. A maneira como você se aproxima da planta e pede autorização para cortar e diz para que serve e por que você está levando a planta inteira ou um pedaço da casca, essa relação ela está estabelecida, né? E ela é multifacetada. Eu diria, claro que a gente sempre tem a intenção que a gente está vivo, né? Então você quer ir lá observar um pé de coentro, você tem a intenção de observar o pé de coentro. Mas da observação nascem outras intenções. Então aquela intenção primeira, muitas vezes ela desaparece, porque a planta vai se relacionando contigo e você com a planta, e isso vai transformando as intenções. E você vai percebendo outras coisas que a própria planta vai te comunicar. Eu diria que o passo é a observação. Pode ser o desenho dessa planta minucioso, uma observação gotianística. Então você se aproximar e ir entrando cada vez mais e perceber cada detalhe. Você vai falar, eu sou um desastre para desenhar. Tanto faz, não vai expor, tá? Então, pode desenhar à vontade. Mas tentar reproduzir a coisa mais minuciosa, assim, todos os detalhes daquela planta. Depois observar os seus ciclos de crescimento. Como é que essa planta cresce? Como é que a folha cresce? Como é que uma folha de samambaia, como é que ela é o broto e como é que ela vai abrindo, né? Aquela coisa linda, né? E como é que ela depois morre, como é que ela vai morrendo. Então observar o ciclo do tempo é uma coisa muito bacana de fazer com as plantas. Aí você fala, bom, isso já foram 2 anos, já. Então não dá para esperar, então tem que tomar o banho logo. Entendeu? E aí essa relação dos banhos, porque o chá, ele é mais arriscado, né? Você tomar um chá de qualquer coisa,
às vezes é tóxico, você não sabe, você acaba se intoxicando. Mas o banho ou o escalda-pés até aqui, ele é mais seguro, porque ele não entra, né, pelas vias, pelas mucosas, sei lá, não sei. Mas o banho, e tomar o banho e sentir, tomar um banho numa determinada lua e sentir o que acontece, tomar o banho de manhã, tomar o banho à noite, fazer experiências. Acho que o caminho mais bacana mesmo é o caminho da experimentação. Porque no momento em que você se abre para uma planta, por exemplo, o bambu, então eu vou observar o bambu, vou tomar banho de bambu, vou tomar banho da folha, vou tomar banho do caule, vou tomar banho de noite, de manhã, vou colher numa lua nova, vou colher numa lua cheia e vou usar dessa maneira e vou vendo. Aí você fala, nossa, mas eu vou perder um século com uma planta só. Só que esse olhar, ele se abre para o campo de todas as plantas. No momento em que você enxerga melhor uma planta, você vai enxergar automaticamente melhor todas. É muito incrível. O Abamodá é esse. Diz, o que você deseja, você faz. Que é a própria fé. O que você deseja, você faz. Não é assim, o que você deseja, você pode fazer. Não, o que você deseja, você faz. Né? Que é o que significa Abamodá. Porque a gente diz que o cristal é de Oxalá, porque ele reúne muitas evidências dessa vibração cristalina, clara, límpida da fé, a qual se deu o nome de Oxalá. É bom ter clareza, né? Ter limpidez, né? E aí eu entrei num outro reino, trouxe o reino mineral, tá? E trouxe o cristal aqui. Esse cristal é bem especial e eu trouxe para vocês. Ele foi consagrado numa deitada. Ele ficou muito tempo lá no Congá, muito tempo. Então a gente tem fé, calma, direcionamento e clareza, né? Transparência, clareza no sentido de transparência. Tá? Mas normalmente a gente sempre tem um pouco de coisas que ficaram grudadas e que talvez fosse bom puxar, né? Trazer para cima, né? Lá de baixo, sabe aquela nhaca encalacrada, aquela inveja doída que você tem daquela coisa, mas você fala, mas é inveja boa. Eu falei, gente, inveja boa tem o mesmo efeito que inveja ruim. Tanto faz, né? Você está vampirizando o outro do mesmo jeito. E aí tem uma plantinha muito legal que você deve ter aí, chamada Dandá da Costa, vulgo tiririca. Nossa, vulgo tiririca. Você deve ter, né? Eu vi umas por aí. Então, a tiririca é uma planta incrível, porque ela não some, ela não desaparece. Ela não desaparece. Essas batatinhas, a tiririca, ela tem essas batatinhas que tem essa, aí você arrancou, você acha que está tudo bem. Não, tem mais 8 lá para baixo. E ela rebrota, é incrível. E é uma planta que vai onde ninguém vai e fica lá até você conseguir chegar lá no fundo e finalmente arrancar. Então é uma boa erva, é uma raiz na verdade. É um bom banho para coisas que estão lá no fundo e que você quer puxar e vir para cima. É uma boa erva para ir lá para baixo. Então, próxima tiririca que vocês olharem e você falam, ai linda. Então você está aqui lembrando que existe coisa sempre que a gente precisa fazer em nós. Então você pode usar um colar que é um amuleto e ele te protege de negatividade, ou você pode usar um colar que é um talismã e que atrai para você aquilo que você quer. O patuá faz as duas coisas ao mesmo tempo, muito prático. Para que os dois? É 2 em 1. É 2 em 1. Ver como esses iorubás são. O Abamodá é esse. Diz, o que você deseja, você faz. Que é a própria fé. O que você deseja, você faz. Não é assim, o que você deseja, você pode fazer. Não, o que você deseja, você faz. Né? Que é o que significa Abamodá. Babá terorê, malé terorê, odudum babá terorê. Que é... Babá é pai, né? Babá é pai, é mentira, porque babá não é pai. Babá é o princípio criador. É pai porque sim, né? Mas é como na Índia também, baba, né? Mesma coisa. Então é esse lugar da criação universal. Odudum babá, então babá, pai, folha universal. Terorê é espalha calma. Então é Odudum babá terorê, Odudum babá terorê, malê terorê, grande espírito espalha calma, Odudum babá terorê. Então no momento, esse é o ofó. Quando você está fazendo e você está. A forma clássica é
Você está interiorizando essa fala, e quando você termina e fecha o patuá, ou quando você finaliza o banho, aí você fala para dentro da coisa, daquilo que você fez, aquilo que você quer que ela faça. Isso a gente pode levar, por exemplo, você vai tomar um chá de melissa porque você quer ficar calmo, então na hora que você despeja a água dentro do chá, seria: faz de mim uma pessoa calma, Melissa. Aí você faz o chá e você toma o chá. Então é esse poder da fala, do verbo, né? Que ele é muito importante, porque é isso que nós somos a única espécie sobre o planeta que tem uma linguagem da maneira como nós temos, né? Essa linguagem da maneira como o ser humano tem, ela é absolutamente humana, é isso que nos humaniza, além de nos verticalizar, né? É interessante ver na observação das crianças o como a palavra eu surge muitas vezes quando a criança fica de pé. Quando ela fica de pé, ela diz eu. E se a gente pensa no ficar de pé, é quando as coisas se verticalizam, né? Então a gente assume esse lugar vertical, né? Quando a gente usa o verbo, e verbo significa palavra em grego, não significa verbo, verbo. Quando as primeiras palavras, as palavras assim, primordiais são substantivos, são palavras que dão nome às coisas. E a palavra substantivo vem da palavra substus, que é ficar de pé. Então quando você nomeia alguma coisa, eu digo lã, essa lã vivia no horizontal, e quando eu digo lã, ela fica de pé porque ela recebeu um nome. Não é lindo demais isso? Gramática é vida, gente. É muito legal, porque o substantivo é isso, é colocar uma coisa de pé no planeta. Não é lindo demais? Então, no momento em que eu falo para essas plantas que estão abertas ao que eu quero, eu coloco de pé a minha intenção, e aí ela pode ser verdade, pode ser real. Mas todos esses cultos afro-brasileiros que fazem entregas, oferendas, despachos, o nome que a gente quiser dar, são provas da transubstanciação da matéria o tempo inteiro. Então aquela flor na beira da cachoeira que foi colocada não é uma flor, é uma intenção tornada visível de algo que extrapola a substância. Então isso é muito legal. Todos nós fazemos magia o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Odudum babá tererô. Eu vou falar em português. Babá o dundum, espalhe sua calma. É isso que a gente está falando. Babá o dundum, espalhe sua calma. Agora sim. O dudum babá tererô. O dudum babá tererô. O dudum babá tererô. O dudum babá tererô. Babá tererô. Babá tererô. Malé tererô. Malé tererô. Odum babá 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 tererô. Babá tererô. Babá tererô. Malé tererô. Malé tererô. Odum babá 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 tererô. Babá tererô. Babá tererô. Malé tererô. Malé tererô. Odum babá tererô. Odum babá tererô. Axé, que assim seja. Axé. Vamos fechar. Dando uma esquentada, né? Orum é céu, Olô é Senhor, então Olorum é o Senhor do céu, que tudo contém. E ele intencionou a sua própria exteriorização. Então, a primeira coisa que ele fez ao exteriorizar, diz o campo dos Nagôs, na verdade, isso é a mitologia Nagô, foi criar o vazio absoluto. Porque caso alguma coisa desse errada, para onde iria? Então é bom ter um buraco negro, onde as coisas são esgotadas, né? E depois criou o espaço infinito, que é o primeiro a se manifestar, dentro do qual todos puderam ser manifestados como intenções. Então são ondas de intenções. Se a gente pensa do ponto de vista quântico, são vibrações quânticas, multidimensionais, que atingem todo o universo. Porque a gente diz que o cristal é de Oxalá porque ele reúne muitas evidências dessa vibração cristalina, clara, límpida da fé, a qual se deu o nome de Oxalá. Ele, na verdade, essa Voxi, que é a preta velha com quem eu trabalho, porque ela não trabalha comigo, eu que trabalho com ela, eu sou subalterna.
E foi, na verdade, em cima desse trabalho... interessante a tua pergunta. Porque é em cima desse trabalho com as plantas. Porque ela me deu 7 plantas para eu... Ela me deu uma lista de 7 plantas, mandou escrever, né, como... Escreve aí, sálvia, mirra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois eu recebi a folha, eu faço o que com isso? Deve ser para me tornar íntima dessas plantas, que foram as 7 primeiras. Isso há muito tempo atrás? Era o começo do seu trabalho com plantas? Você já tinha... No começo eu sempre gostei muito de plantas, mas esse trabalho assim foi... Parece que faz muitas décadas, mas na verdade faz uns 5 anos. 10, não, já são 10. Com a avó Chica. Com a avó Chica. E aí eu percebi que eu tinha que sentar do lado da planta, foi o que eu te falei, na verdade. Sentar do lado da planta e ficar olhando para ela, esperando alguma coisa acontecer. E aí eu gosto muito de estudar, então essa parte da pesquisa, eu falava, nossa, acho que isso deve ter a ver com não sei o quê. Aí eu ia procurar não sei o quê, tinha tudo a ver com não sei o quê. Eu falava, nossa. E ele foi surgindo desse lugar, dessas reflexões, que a avó Chica foi me inspirando, na verdade, né? Não é um livro psicografado, porque eu não sou psicógrafa. Mas inspiração com certeza, porque tem um monte de coisa aí que eu falo, nossa, às vezes as pessoas mandam, nossa, Ana, olha isso, que lindo, aí manda um trecho de alguma coisa, eu falo, nossa, que lindo, quem escreveu? Você. Eu falei, porque eu esqueço mesmo, tanto que não sou eu sozinha, senão eu não esqueceria. Mas essa aldeia que você fala, o povo Akan? O povo Akan é dos adinkras, que são esses desenhos que tem na capa, né? Isso é um sistema filosófico. Os Akans, eles são um povo da Nigéria também. É um ramo, na verdade, são vários povos. E cada adinkra desses, adinkra é cada um desses símbolos, ele é um resumo filosófico de um determinado elemento que tem a ver com as plantas que estão aí dentro. E está explicado na orelha os adinkras.